Começa agora, programa Painel Livre, com Marconi Viana. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa Painel Livre aqui pela TV Vale e muito a gente se fala sobre educação. Constantemente debatemos a educação aqui no Painel Livre, mas nunca tivemos a oportunidade de tratar especificamente da alfabetização. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Com a gente, a professora Thaís e a minha mais nova grande amiga, Cacá, que é a Carliane, que aceitou o nosso convite para vir aqui conversar um pouquinho com a gente sobre a alfabetização. Lembrando que o programa está sendo transmitido ao vivo em nossas redes sociais, estamos ao vivo no Facebook, também no nosso site, tvvalinet.com.br, transmitido no canal 7 analógico, canal 34 digital, e o programa já está disponível na plataforma do YouTube. Thaís, que prazer em revê-la, né? Seja bem-vinda aqui no Painel Livre. Boa noite. Boa noite e agradeço muito pelo convite em estar aqui hoje, né? É muito gratificante voltar novamente aqui à TV Vale, né? Enquanto professora e enquanto alfabetizadora, que é o nosso tema aqui de hoje. Então, Cacá, que bom ser seu amigo agora. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Olha, vou conversar falando com a Thaís, já eu converso com a Carliane. Thaís, para você alfabetizar no Brasil hoje, é mais que ensinar a ler e escrever? Sem dúvidas, Marconi. Hoje, a alfabetização, ela não se resume ao simples fato de você ensinar os alunos a ler e a escrever, porque a escola, ela tem uma função social muito importante na vida dos seus alunos. Então, assim, ela é muito significativa para o desenvolvimento humano como um todo. Então, assim, nós não podemos dizer que a escola, ela meramente vai ensinar os seus alunos a ler e escrever. Não, a escola, ela também tem uma prática transformadora social, em que nós levamos em conta que os alunos, eles são crianças, eles têm direitos, né? Nós temos que zelar pelo cuidado com eles, pela infância, e saber que nós estamos também preparando eles para o convívio em sociedade. Então, assim, a escola, ela propicia para os alunos, além das aprendizagens, experiências, vivências que eles vão levar para o resto de suas vidas. Então, assim, a alfabetização, ela é muito significativa para o desenvolvimento humano. Então, nós não podemos dizer que a escola hoje, ela se restringe simplesmente ao fato de ler e escrever. Não, até porque uma criança, ela tem que entender que ela está aprendendo a ler e a escrever, não por obrigação, mas que ela vai levar isso para a vida, ela vai conviver em sociedade, ela vai precisar disso até mesmo para o dia a dia. Por isso que eu sou muito a favor da alfabetização na perspectiva do letramento, porque nós temos que entender que os nossos alunos, eles chegam para a gente com uma bagagem sociocultural e eu preciso valorizar isso. Então, é muito importante que o professor ele tenha em mente que a escola não é simplesmente aprender a ler e a escrever, mas que ela também é um ambiente em que nós devemos acolher os nossos alunos, a família, né? Cacá, falar um pouquinho com você. O que você está aprendendo lá na sua escola? Eu estou aprendendo mais a ler e escrever também. Estou aprendendo mais coisas, assim. Quando você crescer, estiver trabalhando, você vai querer ser professora? O que você está pensando em fazer? Ser médica. Você quer ser médica? Não quer substituir a tia lá na escola, não? Dar aula para os seus coleguinhas? O que você gosta de fazer na sua escola? O que eu mais gosto é os estudos, essas coisas. Mas você não brinca lá na escola? Brinco. Qual que é a brincadeira que você mais gosta lá? Esconde-esconde. Esconde-esconde? Todo mundo brinca de esconde-esconde, né? A vida toda. Diante da realidade, Thaís, estrutural, os recursos disponíveis, há muita diferença de alfabetizar na zona rural da zona urbana? Então, Marconi, eu não diria pelo fato de ser a área rural e a área urbana. Eu diria por questão mesmo de escola para escola. Porque, assim, cada escola, ela tem um contexto, né? Ela tem alunos que vivem realidades diferentes. Então, tudo isso, o professor ele tem que levar em conta. Claro que a gente estando lá na área rural, né? Eu tenho outras possibilidades. Então, assim, eu tenho que aproveitar os recursos que eu tenho disponível. É o que eu disse anteriormente. Levando em conta que as crianças, elas vêm dotadas de uma bagagem sociocultural. Então, eu tenho que valorizar isso. A questão da área rural, digamos que referente à acessibilidade. Talvez lá eu não teria alguns recursos que eu poderia ter aqui.
Mas isso não torna a alfabetização menos ou mais efetiva, porque o professor, ele desempenha um trabalho voltado para o aluno. Então, assim, eu vou valorizar, né, como que meu aluno vive, a cultura local, né, como que é a relação da escola com a comunidade. Então, tudo isso é levado em conta, mas isso não faz com que a alfabetização, nem na área rural, nem na área urbana, seja diferente. Só que cada uma vai ter a sua especificidade, né, porque as escolas são diferentes, né, os alunos são diferentes, as famílias são diferentes, a questão cultural, social, então tudo isso interfere. Mas, ao mesmo tempo, também nos dá possibilidades de trabalhar voltado para aquela realidade que a gente está trabalhando ali mesmo. Então, isso não diria que seria um problema, não. Questão estrutural, não. Por exemplo, hoje, a nossa escola é uma escola rural, comunidade de Batatal, uma comunidade pequena. Mas hoje na escola nós temos internet, nós temos computador, os alunos, eles receberam tablets, então assim, é um recurso que eu posso usar com eles voltado à alfabetização, com a inclusão digital, de forma interativa, lúdica. Então assim, as possibilidades a gente tem, elas podem ser diferentes, mas a gente também tem as mesmas possibilidades e nós podemos fazer um trabalho diferenciado sim e que leve em conta as nossas crianças e cada vez mais o seu desenvolvimento. Cacá, a tia Thaís disse que a escola é lá no Batatal. A gente não tinha falado de onde é a escola e como é que é a escola. Eu vou deixar para você contar pra gente. Como é que é a sua escola? O que tem lá na sua escola? Lá na minha escola tem a parte da cantina e também tem a parte da sala de baixo, que é para os alunos de tarde. Mas a gente estuda na sala de cima. Para mim ela é um pouquinho maior do que a sala de baixo. Você estuda que horário? De manhã. De manhã. Tá, e a sua sala, você tem muitos coleguinhas lá, como é que são a quantidade de alunos? É muita gente na sala? Sim. Tá tudo? Bastante. Bastante? E como é que é essa brincadeira lá? Tem mais meninos ou mais meninas? Que eu saiba, tem mais meninos. Mais meninos? E vocês implicam com os meninos lá? As meninas implicam com os meninos? Pra falar a verdade, os meninos que implicam mais com os meninos. Não deixa vocês brincar com eles, não? Deixa, só que são mais implicantes. Os meninos são implicantes desde pequenininho. Agora, quantos anos você tem, Thaís? Thaís, Cacá. Thaís é a tia. 7. 7 anos? Sim. E você está no primeiro ano? É primeiro ano, né? Sim, ela está no segundo ano. Segundo ano. É porque já está alfabetizada, né? Sim, ela está em processo de alfabetização, mas assim, é uma aluna que tem uma desenvoltura muito boa e tem apresentado um resultado assim, muito positivo, né? Diante do trabalho que a gente vem realizando na comunidade. O que você gostaria que tivesse na sua escola, Cacá? Para mim, eu gostaria que tivesse um parquinho no espaço lá que antigamente a gente lanchava, mas hoje lá tem bicho e não pode mais. Tá, lá tem bicho o quê? Onça não, né? Lá tem tipo essas lacraias que queima, cobra perigoso, escorpião nas beiras das paredes, isso. A gente volta naquela questão, né? Você está na zona rural, são peculiaridades, né? É uma questão muito diferente. Sim. Aqui você não vai ver isso na sede do município. Sim. Mas assim, essa questão assim, é tudo isso que eu falo que a gente tem que levar em conta, porque eu não posso chegar lá e simplesmente falar, eu vim aqui, eu vou ensinar a ler, vou escrever. Não, eu estou lidando com crianças que primariamente são vidas, né? São seres humanos. Então, assim, a gente pensa na questão estrutural, a gente pensa no lanche das crianças, no acolhimento, porque a escola é tudo isso, né? É o que a gente está falando aqui, a alfabetização não é meramente aprender, ler e escrever. Então, assim, a escola, ela tem essa função também, né? Essa função social, essa função acolhedora, assim. E a nossa escola é uma referência na comunidade, né? Todas as escolas, né, rurais, elas são referências na comunidade. Então, assim, o trabalho que a gente realiza, além de ser voltado para a educação, também para essa questão do acolhimento, né? De fazer as nossas crianças se sentirem seguras, se sentirem em casa mesmo, né? Porque a escola, ela tem que ter essa função, né? Ela é uma extensão do lar das crianças, né? Você já lecionou aqui na sede? Não, aqui na sede não. Desde que eu iniciei a educação, né, como alfabetizadora, foi na área rural. Na área rural. Na área a minha rural. dúvida é se os alunos iriam sentir muito a diferença, por exemplo, se o aluno aqui, de uma escola aqui da sede, fosse para a zona rural, ou vice-versa, o impacto seria muito grande.
Eu poderia dizer que sim, porque, querendo ou não, por exemplo, a nossa escola é uma escola pequena, né? Porque a comunidade por si já é uma comunidade pequena. Mas aqui, chegando aqui, por exemplo, Carliane chegasse aqui numa escola aqui, que ela vi horário do lanche, aquele monte de alunos, né? De várias idades, vários tamanhos, eles poderiam estranhar sim, porque lá os colegas da escola já são os mesmos colegas da comunidade, são os vizinhos, são os irmãos, são os primos, então eles já estão dentro assim, de um contexto mais familiar. Então eu acho que eles poderiam sentir nesse sentido. Mas referente à parte prática mesmo, à educação, aos recursos, eu diria que não. Por quê? Por exemplo, eu sou professora da rede municipal, lá na área rural, mas eu também poderia ser uma professora da rede aqui dentro da sede. E o mesmo trabalho que a sede desempenha, a área rural também desempenha. Então, assim, o mesmo curso de formação que uma professora que está aqui tem, eu também tenho. Então, assim, nós estamos preparados para lidar com a educação de uma forma geral. Só que sempre sensibilizando que nós temos especificidades mesmo, né? De estar na área rural ou de estar na área urbana. Mas referente, assim, a recursos, eu diria que não. Porque nós temos possibilidades. Bom, a gente está falando sobre alfabetização, estou de olho no tempo aqui, mas não vai dar tempo da gente entrar em um novo assunto. Eu vou deixar para o próximo bloco. Estou conversando com a Thaís e a Carliane, né, falando sobre alfabetização. A gente faz um rápido intervalo, voltamos em instantes.